A paz do Senhor Jesus, que a graça do nosso Deus esteja sobre a sua vida neste dia. Seja bem-vindo a mais uma reflexão. Pegue sua Bíblia, vamos refletir nessa mensagem. E a reflexão de hoje se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos. Marcos, capítulo 5, e o versículo 22 e o 33. Pegue sua Bíblia, vamos aprender a palavra de Deus. E hoje nós vamos ver a diferença entre Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Nós vamos aprender que todos se igualam nos pés de Jesus. Então, pegue sua Bíblia e abra junto comigo, para que nós possamos estar acompanhando a palavra de Deus e venha aprender. Amém? Marcos capítulo 5 e o versículo 22 vai dizer assim. Esse texto vai falar, o 22 vai falar a respeito de Jairo. Quando Jairo chega, nós vamos ver que esses dois personagens, eles vão em busca de um milagre. Mas nós vamos ver a diferença. O 22 vai dizer assim. Está falando sobre Jairo. E eis que se chegou a ele o principal da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Agora nós vamos ver o 33, que fala sobre a mulher. Então a mulher, atemorizada, tremendo concia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e lhe declarou toda a verdade. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ver essa diferença entre quem tem condição, quem é rico e quem não tem nada. Nós vamos ver aqui essa diferença. O texto começa dizendo que veio o principal da sinagoga, chamado Jairo. Nós vamos ver que Jairo, ele tem nome. Mas quando nós vamos chegar aqui no verso que fala sobre a mulher, vai dizer a mulher é uma mulher anônima, conhecida somente como mulher do fluxo de sangue. Voltando um pouco na mensagem, nós vamos ver aqui que Jesus, ele estava seguindo com uma grande multidão. Grande multidão acompanhava ele. E aqui quando ele está indo nessa grande multidão, a Bíblia vai dizer que vem esse homem chamado Jairo, o principal da sinagoga. Ele era o príncipe da sinagoga. Ele conhecia todas as leis, era um homem rico, era um homem que tinha condições. Mas agora a filha dele está morta, então ele vai em busca de um milagre para que Jesus cure a sua filha. Ele tem dinheiro? Tem. Mas no momento da aflição, o dinheiro dele não serviu para curar a sua filha. E aqui, Jesus está seguindo com uma grande multidão e Jairo vai chegar. A Bíblia não vai dizer que a multidão lhe oprimiu. Não vai dizer que a multidão não deixou ele passar. Apenas vai dizer que ele chegou. Então aqui a multidão abriu o caminho para Jairo passar. Jairo, ele chegou fácil aos pés de Jesus. Porque afinal de contas, Jairo tem dinheiro, Jairo é rico, ele é o principal da sinagoga, ele é o príncipe da sinagoga. É um homem bem visto pela sociedade. E a multidão, claro, que vai deixar ele passar. Porque ele é um homem importante. Agora nós vamos ver que vai vir também uma mulher, a mulher que não tem condição, que não tem nada, até porque tudo que ela tinha, ela gastou. E agora ela também vai aos pés de Jesus à procura de um milagre. E nós vamos ver que Jairo, ele tinha nome, Jairo, mas a mulher era uma anônima. Mas mesmo assim, ela vai. E agora, a multidão que deixou Jairo passar, a multidão não deixa ela passar.
A multidão lhe oprime, até porque aquela mulher não poderia estar no meio da sociedade. Aquela mulher, porque ela sofria de um fluxo de sangue há 12 anos, então aquela mulher não poderia tocar em ninguém, aquela mulher não podia estar ali no meio daquele povo. Mas mesmo assim, mesmo ela sabendo que não poderia, que poderia ser mesmo, até mesmo apedrejada. Mas um dia ela ouve falar de Jesus e ela vê que Jesus vai passando, então ela segue atrás do seu milagre. E a multidão não vai deixar ela passar. Mas ela vai fazer o quê? Ela vai parar? Não, ela não vai parar. E aqui eu já aprendo que não é o primeiro obstáculo que vai fazer eu desistir ou que vai fazer você desistir. Talvez você esteja enfrentando esses obstáculos na sua vida. Talvez você esteja querendo realizar algo, mas alguém se levanta e diz que você não vai conseguir. Talvez o mundo esteja lhe oprimindo, ou talvez mesmo a sua própria família. Porque acontece isso, a multidão se levanta, os problemas vêm, mas mesmo assim siga, não deixe isso lhe parar. Faça como aquela mulher não deixou a multidão lhe parar. E veja que não era poucas pessoas, era multidão, eram muitas pessoas que estavam ali. Mas mesmo assim, ela vai entre a multidão. Quando fala entre a multidão, é porque a multidão não deixou ela passar, mas ela vai se arrastando no meio da multidão. Acredito eu que ela não poderia ir caminhando porque toda a multidão ia ver, mas ela foi por baixo, se arrastando. Porque o povo estava tão ali desapercebido, só olhava mente para Jesus. Então o pessoal só olhava para frente para ver onde era que o mestre estava indo. E ali ela ia passando ali por baixo. A multidão não estava vendo, mas talvez ia pisando aquela mulher. Foi difícil para aquela mulher chegar aos pés de Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que ela também chegou. Foi difícil? Foi. Foi pisada? Foi. Mas ela não desistiu. Ela chega também aos pés de Jesus. E quando ela chega, ela também se prostra e toca na orla do seu vestido. E ali Jesus para. E quando Jesus para, Jesus disse: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. E a multidão vai dizer: mestre, a multidão te oprime, te aperta, e você vem dizer quem lhe tocou? Ele vai dizer: mas alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Alguém me tocou diferente. E aquela mulher tremendo, ela tremendo e com medo, ela vai dizer: mestre, foi eu quem toquei. E Jesus vai curar aquela mulher, vai dizer: filha, a tua fé te salvou. Mas não é nessa parte que eu quero entrar, mas somente entre a diferença, nós vamos ver que todos chegaram, tanto o rico como o pobre. Chegou aos pés de Jesus. Então é aqui que eu quero chegar, que todos se igualam aos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não faz exceção de pessoas. Jesus, era para ele ter curado, ter ouvido Jairo primeiro, ter ido na casa de Jairo primeiro, porque Jairo chegou primeiro. Mas Jesus, ele não faz como o mundo faz. Jesus não faz como a humanidade faz. Jesus não faz como a multidão faz, porque a multidão deixou Jairo passar. Mas Jesus, ele não faz exceção de pessoas. Todos se igualam nos pés de Jesus. Não há branco, não há preto, não há pobre, não há rico. Todos é igual nos pés de Jesus. Então aqui eu quero te dizer
que tem uns que vai chegar fácil. Tem uns que vai buscar o seu milagre e vai chegar fácil. Mas essa palavra não é para todos. Vai ter aquele que vai chegar difícil. Vai ter aquele que está em busca do seu milagre. E vai ser difícil. Muitos vão se levantar. Vai ter muitos obstáculos. Mas não deixe a multidão te parar. Não deixe. Não é porque aquele outro, aquele seu amigo chegou fácil, conseguiu, que você vai desistir na primeira pedrada. Não desista. Mesmo que seja difícil, continue, continue. Porque você também vai chegar. E quando você chegar, você vai alcançar o seu milagre. Então aqui nós vemos que Jairo era rico, Jairo tinha nome, a mulher não tinha nenhum recurso, a mulher não tinha nome. A multidão abriu para Jairo, mas fechou para a mulher. Veja essa diferença entre o pobre e o rico. Mas nos pés de Jesus, aquele que não tinha condição foi atendido primeiro. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus, ele vê aquele que está sendo humilhado, aquele que está sendo pisado. Jesus, ele viu que não foi fácil para aquela mulher chegar até ele. Jesus viu que ela foi pisada, Jesus viu que foi difícil. Mas mesmo assim ela não parou. Na dificuldade, aquela mulher não parou. Aquela mulher continuou para chegar aos pés de Jesus. E quando ela chega, ela é atendida primeiro, porque Jesus viu a sua dor, Jesus viu a sua aflição. Não é dizer que Jairo também não estava sofrendo, porque ele estava sofrendo. Jairo estava com sua filha morta. Mas Jesus viu que Jairo chegou fácil. Jairo era bem visto pela sociedade e Deus mostra por que Jesus deixa Jairo esperando. Porque Jesus quer mostrar que não é do jeito dele, não é da forma dele, não é porque ele tem dinheiro, não é porque ele é o príncipe da sinagoga que ele ia ser atendido primeiro. E Jesus também mostra para a sociedade, porque todos estavam ali olhando para aquele milagre, os milagres que Jesus estava fazendo. Então, na mente daquele povo, Jesus era para ter atendido Jairo primeiro, mas Jesus faz isso para aquele povo ver que não é da forma que eles pensam, não é da forma que eles querem. Jesus atendeu aquela mulher que não estava bem vestida, aquela mulher que estava excluída da sociedade, aquela mulher que não poderia estar ali. Mas Jesus atende primeiro ela, porque Jesus, ele veio para fazer a diferença. Jesus veio pegar os que não são e fazer ser. Jesus, ele pega aquele que ninguém dá nada e bota para sentar na cadeira de príncipe. E nós aprendemos com essa mensagem que não adianta você achar que você pode tudo, você achar que é bem visto pela sociedade e que vai ter uma vezinha com Jesus. Não. Você é igual a todos. Você é igual àquele que não tem nada, aquele que não anda bem vestido. Com Jesus, todo mundo vai se igualar da mesma forma. Mas Jesus, ele vai atender o necessitado primeiro, aquele que foi pisado, aquele que foi machucado. É aquele que Jesus vai atender primeiro. E eu quero te dizer, não desista, não desista, que você também vai chegar aos pés de Jesus. Amém? Então a palavra de hoje foi essa. Essa foi a reflexão. Que nos pés de Jesus não há branco, não há preto, não há pobre, não há rico, não há pequeno e não há grande. Todos se igualam nos pés de Jesus. Não é porque muitos têm dinheiro que vai poder comprar o milagre.
Jairo, ele tinha dinheiro, mas o dinheiro dele não resolveu a sua causa. Ele corre aos pés de Jesus. E feliz daquele que faça como Jairo. Jairo, ele era rico, mas ele viu que só Jesus poderia resolver o seu problema. Mas isso não acontece com todos. Tem muitos que mesmo no momento da dificuldade endurece o coração e não vai à procura do milagre, que não procura Jesus no último instante.